Agora a presença ilustre, ele, o nosso convidado, toda segunda-feira ele tá batendo um papo com a gente, tá aqui ó, Rodrigo Constantino, os Pensadores da Liberdade, o Consta tá aqui pra gente sempre, opinião, olha o Constantino tocando bateria. Fala Consta, beleza? Tá na bateria, não? Não sei, isso aí é graça. Emílio, boa tarde a todos vocês. Como é que você tá, tranquilo? Tranquilo? Tô bem. Semi-tranquilo? Não, tranquilo. A gente nunca fica quando trabalha com coisas ligadas ao Brasil, né? O Brasil cansa. O Lula tá solto ainda, como é que eu posso ficar tranquilo? Mas isso aí é... Mas ó, deixa eu falar é que uma eu aprovação. Um bate-papo com o Lamartine, viu? Eu conheço ele, já estive pessoalmente com ele, gosto muito dele. E o papo tava muito bom. Essa questão do Sami aí tem a explicação do The Guff, lá, o Salão das Almas, que criaria as almas. Mas é um bom debate e tem que fazer as perguntas sempre. Sempre, mas eu acho que se entregar para a fé é um ato no limite de humildade. É interessante isso. É ruim que querem politizar tudo. Vamos falar se Deus é de direita, de esquerda, a gente nem vai pensar. Você acha que é, né? Pelo amor de Deus. Não. Ô, Costa, você pode dar uma resumida aí que aconteceu com o Sérgio Moro? Parece que agora já era mesmo pra ele. Cara, Zuckerman, assim, é bizarro, né? Eu entrevistei no 4x4, nosso programa lá, com o Lacombe, que o Emílio vive elogiando aí, a Ana Paula e o Fiuza. Nós entrevistamos o senador Girão. Esse domingo, né? E nesse momento foi o que pegou, porque eu tenho acompanhado muito, conheço bem o Girão, meu amigo aqui, né? E ele tem feito um ótimo trabalho independente. E tentaram colocar peixe de bolsonarista nele naquela CPI circense, onde a trinca toda que comandava o show, o espetáculo medonho, já está no colo do PT oficialmente. Quer dizer, eles eram petistas e qualquer um que não fosse petista era bolsonarista. O Girão é um senador independente. Mas quando chega no assunto Moro, ele, de fato, acho que ele tem muita dificuldade de reconhecer que o Moro mudou muito. Ele decepcionou muito as pessoas. Quer dizer, as últimas movimentações políticas do Sérgio Moro, elas são bizarras. Ele vai salvar a democracia brasileira ao lado do Luciano Bivar, criou o Centrão do Bem, né? Está disposto a conversar com qualquer um que não seja Bolsonaro. Já andou dizendo até que ficou triste de ter que prender o Lula, um líder popular que fez coisas boas. Quer dizer, quem é essa figura? Aí tá dando retweet ou curtindo mensagens do Amoedo, né? Que, por sua vez, está usando o episódio aí do momento, do dia, né? A Miriam Leitão, para tirar a casquinha anti-bolsonarista. Quer dizer, é tudo tucano, enrustido ou assumido, mas é tudo tucano. Então o Moro, ele já era, quer dizer, o cara foi pro Partido Novo, parece que assumiu ali um pacto de que não ia sair candidato a presidente e logo depois já deu uma traída, a ponto do partido oficialmente soltar uma nota. Quer dizer, quem é essa pessoa, né? Denunciou, da forma que denunciou o presidente, de interferência na Polícia Federal, saindo do governo no meio de uma pandemia. Todo mundo ali que tinha ele como um herói, eu inclusive, falaram, agora acabou o governo. O cara vai mostrar o batom na cueca. Ele tem uma bala de prata para fazer o que fez, da forma que fez. E aí a polícia conclui um inquérito de 2 anos, com várias testemunhas, dizendo que não há nada, nem indício, nada, né? Que fosse nessa direção, e ele ironiza o relatório da Polícia Federal, desqualifica toda uma entidade séria, dizendo que a prova está aí. O presidente mudou 4 vezes a direção-geral, que é uma prerrogativa sua. Então, assim, ele queria que mantivesse o Valeixo, o homem de sua confiança lá, ele que se mostrou traidor. É tudo muito absurdo o que estamos vendo. Então, quem é essa figura, esse Sérgio Moro, esse personagem hoje em dia? É um negócio lamentável, é uma lástima. É um fim melancólico do Moro político, mas merecido por tudo que ele fez, na minha visão, de traição com o país. Não é Bolsonaro, não. É com o país. Então vai ter o destino que merece, a irrelevância política. Muito bem. Nossa, muito bem. Superman é piada. Superman, Mostrou, eu tenho Superman é sucesso, viu? Tá bombando. O Superman tá bombando aqui, bombado. viu? Tá bombado. Sucesso. O cara é bom. Ele é bom. O cara é bonitão, fortão, inteligente, fala bem, é isso aí, cara. Ele bate na esquerda. Imagina. Genrinho de ouro. Constantino, eu queria te perguntar. Ele odeia o calcinha. Ele detesta o calcinha. Eu odeio gente hipócrita, Emílio. E ele transparece, ele é aquele prato cheio de hipocrisia e demagogia. Eu não suporto isso. Eu ia perguntar para você o seguinte: existe uma campanha sistemática aí, e o Emílio, ele toda hora fala de uma maneira até engraçada a respeito disso, para atrapalhar a gestão do governo agora, principalmente nesses momentos aí, pré-eleitorais e durante o período eleitoral. Então o TSE vai ser uma desgraça. Eu tô só esperando as notícias começarem.
Mas acabou de sair que o Adriano Pires desistiu de assumir a presidência da Petrobras. Você enxerga que existe aí uma tentativa dos órgãos institucionais, às vezes até a Subprocuradoria da República, para tentar dissuadir, para tentar interferir de maneira ilegítima nessas questões, porque eles estavam acusando de conflito de interesse. Mas como é que você pode acusar alguém de conflito de interesse previamente, quer dizer, sem estar no cargo? E é meio ridículo, porque o Adriano Pires é um cara que foi quase unânime no mercado, é um bom técnico. E, obviamente, por ser um bom técnico, ele já fez um monte de consultoria na área. Palmeiras. Estranho fosse se ele fosse de outra área, se ele fosse técnico de futebol. Isso. Agora, conflito prévio, as ações estão caindo da Petrobras em dia que o petróleo sobe por conta disso. Então, quer dizer, vai ficar, Constantino, você só vai poder indicar gente que não é da área, porque aí nunca vai ter conflito. Não, talvez se indicar um político do Centrão Fisiológico para tocar o petrolão lá, o TCU não veja problema. Então, respondendo ao Marco Antônio e pegando o gancho do que disse o Sami, é óbvio que houve ali uma perseguição prévia, né? Antes dele poder assumir, houve uma tentativa de assassinato de reputação. Ele avaliou, né? Cada um sabe onde o calo aperta, cada um tem seu limite para aturar, né, esse tipo de massacre, até midiático também, né, pela coisa pública, né? Mas o Adriano Pires, que é um quadro técnico, que eu acho que seria um bom presidente, um bom CEO para a Petrobras, e que, como disse o Samidana, né? Pô, estranho seria se ele não tivesse passagem por nada ligado ao setor de petróleo, né? Ele desistiu. Então, assim, perde o Brasil, agora o governo precisa indicar alguém que seja um nome técnico, porque está com esse clima, né, com essa espada na cabeça da tal tentação populista. O próprio presidente não ajudou e ele deu declarações nessa direção, talvez para aplacar ali a angústia de parcela do seu eleitorado, os caminhoneiros e tudo mais, mas ele levantou essa bola e gerou essa apreensão perante os milhares de acionistas da Petrobras. Então, agora que venha um outro nome daqueles que tinha ali nas opções, que seja um nome técnico e firme em relação a essa política de preços da empresa, que não deve rasgar o link, né, o elo com a commodity internacional, porque se trata de um produto, né, que é uma commodity e internacional. Então, quebrar o termômetro, como quer fazer o Lula, como faria o Ciro Gomes no dia seguinte que assumisse, isso seria, acho que a pior escolha para a Petrobras. Então, vamos ver, né, de novo. Marco, isso que você traz do TSE e tudo, isso vai ser vai ser paulada, rock, barulho, né, até outubro. Porque o pessoal vai jogar muito pesado, Eles estão desesperados. Veja, antes que alguém me pergunte, né, essa história da Miriam Leitão hoje aí, envolvendo a Miriam Leitão, para mim isso denota muito bem algumas coisas. Duas grandes coisas, assim, em resumo. Primeiro, a patotinha tá toda unida. Sim, organizado. Já tá a Miriam elogiando a Gleisi, agradecendo o Lula, prestando solidariedade. O Alessandro Vieira, senador muito sério, muito respeitado, moderado de centro. Ele só usou a morte de um ator global octogenário vacinado naquela CPI circense dos petistas para atacar o governo. Mas é um cara muito sério, né? Porque ele tem aquela voz, né? E tudo. E todos eles estão unidos com essa narrativa, demonizando a insensibilidade bolsonarista, que fez piada com a tortura na ditadura, e a Miriam, uma jornalista seríssima. Todos eles desviando o foco da essência da questão aqui. Miriam Leitão, jornalista seríssima da insuspeita Rede Globo, Grupo Globo, né? Dizendo no final de semana que o erro da suposta terceira via é achar que os dois são iguais. O Lula e o Bolsonaro, os dois extremos. Porque um é democrata. E ela diz isso querendo elogiar o socialista corrupto ligado ao Foro de São Paulo, bajulador da tirania cubana, né? Então é um negócio ridículo e eles querem desviar o foco agora. Então, duas coisas que mostram. Primeiro, a união da patota toda. A turma toda que adoraria voltar ao tempo da estratégia das tesouras, PT e PSDB fingindo que eram muito diferentes. Está lá o Alckmin, que não me deixa mentir, que todo tucano é um petista enrustido, se desce do muro, desce do lado esquerdo no colo do PT. E a segunda coisa é que eles estão nervosos. Eles estão nervosos. O Randolfo já andou saltitando, né, e dizendo que o Lula tem que ser mais plural,
tem que ser mais plural. Eles estão com medo, as pesquisas já vão começar a dar empate técnico já. Os ajustes, né? A sintonia fina já vai começar, porque senão fica muito escancarado. Então vai avançando no tempo e não pode ficar dando Lula com 487% à frente. Então, assim, o negócio tá ficando visível. Todos eles, toda a esquerdalhada, nos seus 50 tons de vermelho ou rosa. O Leite, falar nisso, está dizendo já que aceitaria ser vice da Tebet. Né? Quer dizer, eles estão todos desesperados. É balão de ensaio para tudo que é lado. Por quê? Porque eles não suportam a ideia de que exista, com todas as suas imperfeições, um candidato de direita. Eles não aceitam. Os canhoteiros. Tudo dentro do joguinho. Os canhoteiros estão aí. Os canhoteiros, eu vejo os canhoteiros, eles estão muito atiçados. Movimentados. Eles estão muito... Mas, Constantino, você que é um homem que está aí na Flórida nesse momento, lugar tranquilo, você tem condição de avaliar muito melhor. De fora do que aqui. Por que o Lula não começa a campanha? Por que ele Eu vejo o Lula lá, vi lá no apartamento. Começou aí, ó. Com o Olodum. Não sai no carreiro. Começa a coisa dando uma encoxada ali. Começa como pode, Daniela Mercury deu uma encoxadinha. Ele tá mostrando, ó, quem tá comigo. Fazendo live. Por que o Lula não sai pra rua? Companheiro. Saudade de papai na rua. Vai tomar ovado. Alô. Você não é fera à toa, não, né? Porque essa pergunta é a pergunta. Porque quando a gente pensa nisso, né, o cara que é favorito, segundo pesquisas, o cara que tem toda a mídia quase aí ao seu favor, né? Já tem jornalistas tucanos, entre aspas, tucano-petistas, né? Todos eles saindo em defesa do Lula, batendo bumbo que ele é o moderado democrata. Ou seja, estão tentando normalizar o bandido radical, né? O cara tem o TSE e o STF como coligação partidária, né? Vamos ser franco aqui, né? Viraram partidos de oposição ao Bolsonaro, estão defendendo hoje em dia a candidatura do ladrão, né? Então, o cara que tem tudo isso não pode sair, tem todos os artistas e acadêmicos, quase todos os professores, universitários e tudo mais. Esse cara não pode sair nas ruas. Isso, para mim, é a coisa mais importante de entender hoje, porque isso vai ao encontro do receio que muitos de nós temos em relação ao sistema eleitoral. Porque o Lula está fazendo um jogo de bastidores. O jogo do Lula é reunir-se com cúmplices, com potenciais comparsas e dividir o butim. E falar, você vai ficar com esse naco do feudo, você volta a ter esse esquema, os cofres vão ser irrigados uma vez mais. Então, é uma discussão da pilhagem da coisa pública se ele voltar ao poder novamente, né? Isso está muito claro. Então, ele tem esses afagos de artistas um tanto decadentes ou fracassados, ele tem esses professores aí que sempre foram mesmo militantes, doutrinadores disfarçados, e ele tem esses pseudo-jornalistas que são igualmente militantes disfarçados. E o sistema. O que me assusta é isso. É aquela história de não precisar passar pelo crivo do povo. Eu tenho minhas dúvidas, eu não confio 100%, nem perto disso, nesse sistema. Então, minha dúvida é se vai ter eleição e o Lula vai poder perder e o povo mostrar que não é um povo que transige, que é cúmplice de corruptos safados, né? Ou se vão decretar Lula presidente. Essa é a minha dúvida. Mas se eu sou Lula e eu tô com essa moral toda, eu sairia aos braços do povo. Você não sairia, Superman? Caminhão de som ligado no máximo na Avenida Paulista, com bandeira da CUT, do MST. Daniela Mercury, o canto da cidade, a Miriam Leitão, Samidana, são os banqueiros. O Bradesco, os banqueiros. O Zuckerman cantou a música da Daniela Mercury. É até curioso porque... Não, é curioso porque a última música de sucesso dela, se eu não me engano, é de 92. Por isso que eu digo que são artistas um tanto decadentes. Né? Só conseguiu voltar aos holofotes da mídia quando se assumiu lésbica, como se isso hoje em dia fosse uma grande questão pro mundo, né? Viu, Alba? É um negócio absurdo, né? Eu não consigo entender onde é que está o... Por que a turma vai pra a campanha na rua? Por que ele não vai pra rua? Pela rejeição, bicho. Tomou ovada. Por que ele não pega um caminhão? Ele é amado no AP do Leblon. Tem dó. Ele não vai pra rua. Acho que não, vai tomar mais ovada. Pra Vila Dirce. Tem isso aí? Vai entrar hoje, Dedê? Isso aí. Vai? Tem que voltar pra base, irmão. Muito bem. Eu quero falar o seguinte. Consta, obrigado, hein? Já? Sempre um prazer, Emílio. Sempre é bom, sempre é gostoso conversar com você. E tava falando o seguinte, a gente tá conversando aqui no início
do nosso querido Alexandre. Isso, da sabatina lá no Senado. Xandeco? Não é a sabatina. A fake news. Tentar fazer o negócio da fake news. Não vai dar certo. Lógico que não. O PL da fake news. Não vai dar certo, porque a tecnologia não tem como... Ele vai expatriar comentaristas. Então. Aliás, o Elon Musk comprou quase 10% do Twitter, né? Vai querer levar a liberdade lá pra rede. Vamos ver. Eu senti isso também. Mas posso falar, Twitter é muito elitizado. Twitter é pra você. Nosso negócio aqui é Facebook. A gente tá no Orkut, irmão. Twitter é coisa de jornalista. Agora, vale uma coisa também, uma nota. Isso é importante. Você mencionou aí o Xande, né? Eu recebi aqui, final de semana, o Alan dos Santos para um churrasco. Primeira vez que eu conheci ele pessoalmente, inclusive. Pois é, até a tua esposa até curtiu lá. A foto teve 160 mil curtidas. Mas veja, Emílio, para postar uma imagem ao lado dele, eu fiquei na dúvida isso aí. Eu virei e falei assim, pô... Ele é muito feio. Esse cara amanhã acha que é uma provocação. Ele assusta a criança. Se fosse esse o argumento que ele assusta a criança, eu aceitaria. Pode falar, Consta. Não, é isso. É o problema da autocensura, entendeu? Você pensar em postar uma foto e já falar assim, pô, não quero problema, não sei o quê. Tem que ir pro Brasil de vez em quando visitar vocês, ir presencialmente aí no Jovem Pan, encontrar a namorada, essas coisas. Então, que aliás, o grandão aí que fique longe, hein? Então, assim, tem que, porra, você tem que ficar na dúvida se você pode postar uma foto que o cara é foragido de um crime que não existe nem no Brasil, muito menos aqui nos Estados Unidos. Os advogados, quando viram o caso, isso é ridículo. Não tem crime no Brasil. Vai mandar o cara de volta pro Brasil se os Estados Unidos não reconhecem esse crime? Então, assim, é o problema da autocensura. O que essa... a arbitrariedade toda suprema está fazendo nas pessoas é incutir algum tipo de receio mesmo, de medo, de intimidação. Isso não é saudável, isso não é democrático. E a gente tem que sempre acreditar na justiça de onde a gente mora. Mas eu acho que o erro deles aí é o mesmo que aconteceu com o Napster, na época das músicas. Porque eles falaram o seguinte, era uma tecnologia, um negócio novo que surgiu, que as pessoas trocavam as gravadoras, né? Aí eles falaram, vamos proibir isso aí. Não adiantou absolutamente nada. Então não adianta ficar com esse pensamento. Tem que achar um outro jeito. E a própria tecnologia vai arrumar vai se adaptar a essa situação. Não adianta chegar, assinar e falar a partir de agora não vai ter nada. Canetada. Sabe o que vai acontecer? Nós vamos ficar igual a Venezuela. Sim, Cuba. Igual Cuba, que nós vamos ter os blogueiros morando fora. O TSE acabou de lançar semana passada Plano Nacional de Combate à Desinformação. Não adianta. Isso é balela. Isso é balela. Também. Arábia Saudita, nós vamos ter blogueiro fora. E o Fachin fala naquele tom quase... Sabe quando tom de médico, quando tá prescrevendo um medicamento pra você? Aquele tom ponderado. As pessoas veem um cara desse falando, falar, ele tem pós-doutorado, ele tem livro de docência, ele é professor universitário. O pessoal presume que isso daí tem algum tipo de viés positivo e não tem nada. Mas só bobagem. Então, mas não é esquerda ou direita, não é Bolsonaro, Lula, não é nada. É a tecnologia. Atenção, Fachin. A tecnologia não adianta, bicho, que ela anda muito, ela tá muito na nossa frente. A minha opinião é essa. Eu acho que a própria internet vai arrumar um jeito. Sim, vai dar uma driblada e vai se reinventar. Não adianta. Um outro aplicativo. É muito antigo isso. É isso, Consta. Quer falar mais alguma coisa? É isso. Falou. Não, tamo junto. Aqui nos Estados Unidos, só uma nota final, aqui nos Estados Unidos a turma da esquerda enlouqueceu. Por quê? Com esse negócio do projeto que eles repetem que é Don't Say Gay Bill, que não tem nada a ver com isso, né? Eles estão colocando o governador aqui da Flórida, Ron DeSantis, quase eleito, né? O Joe Biden tá usando agora a máquina federal, o DOJ e tudo, para ir contra o projeto. A Disney está se manifestando. Veja, os caras enlouquecerem, Emílio. É o que você está falando, é o que o Marco está falando aí da elite, né? O cara tem não sei o quê. Reunião interna da Disney vazou que eles estão querendo doutrinar criança de 3, 4 anos com mensagem LGBT e tudo. Então é uma loucura, uma insanidade. O cara tá dizendo só o seguinte, o governador aqui e o projeto de lei: não venham doutrinar nossos filhos com coisa de ideologia de gênero e tudo mais. São crianças. Cara, olha o que isso para mim mostra, como eles perderam o contato com a realidade. Esse para mim é um tema muito caro, eu escrevo muito sobre isso, porque eles vivem numa bolha, é a tal da patotinha, né? E nessa bolha, eles começam a achar normal normalizar o Lula, chamar o Lula de moderado. Sai na rua, vai ver o que o povo acha do Lula. Então, esse é mais ou menos o ponto. Você tem que voltar aqui e constar para falar mais nesses temas.
O Consta. Eu sei, mas esses assuntos... A gente vai ficar maluco. E o lance aí dos imigrantes aí, desse título 42, hein? O que vai dar isso aí, hein? O que vai acontecer aí? De imigrante aqui nos Estados Unidos? Sim. Que agora vai ser... Não, porra. Que tem o título 42, que é do Trump, que no começo da pandemia, agora vai tá uma treta aí rolando sobre isso. Não acho que vai ter nenhuma grande mudança, não, o Emílio, não acho, não. Aqui na hora que a porca torce o rabo, o Partido Democrata tem até uma ideia de abrir, liberar geral, essas coisas. Mas na hora que a porca torce o rabo, até o governo Obama prendeu um monte de gente, deportou, o governo Biden começou fazendo isso. Assim, existe um senso de sobrevivência. A turma democrata, cada vez mais radical, vem esgarçando muito o tecido social e institucional nesse país. Mas ainda tem uma cultura da liberdade e reação. Então vamos ver, eu sou relativamente otimista, né, com o futuro dos Estados Unidos e do Brasil também, vale notar, viu? O Brasil cansa, mas o povo brasileiro de bem acordou e está reagindo. Você acha que o gigante acordou? Você quer ver o gigante acordar ou não? Fala pra gente. Lembra quando o gigante acordou? O gigante acordou faz tempo, 2014. Mas depois ele dormiu um pouco. Dorme demais. Depois ele tomou um sonífero. Show de bola. Rodrigo Constantino, diretamente dos Estados Unidos. Um abraço, Consta. Obrigado aí pela sua participação, sempre bacana aqui no Pânico.